Bem-vindos, viajantes da busca pelo conhecimento. Hoje, nos aventuramos em territórios desconhecidos, desvendando o mistério que cerca a figura enigmática de Jesus Cristo. Prendam seus corações, pois o que está por vir pode desafiar sua compreensão e abalar as fundações de sua fé. Convido vocês a encarar nesse vídeo a escuridão do passado e a questionar: quem é Jesus Cristo? O que as profecias falam sobre ele? De onde ele veio? E que tipo de pessoa ele foi? Imagens distorcidas e contos obscuros permeiam as lendas que circundam Jesus Cristo. A história é como um véu que esconde suas origens, deixando-nos com perguntas sem respostas. Quem foi esse homem e qual era o seu propósito? Ondas de incerteza perturbam as águas da sua história, tornando-se um enigma que desafia a mente humana. A Bíblia, esse livro de segredos e profecias, nos leva às profundezas mais obscuras de Jesus Cristo. Ele veio de um tempo que está além de nossa compreensão, uma época de milagres e mistérios inexplicáveis. Mas será que suas ações eram apenas uma fachada? Será que ele tinha intenções ocultas? Eis a questão que nos atormenta. Qual foi o papel principal de Jesus? Será que ele foi apenas um mensageiro ou um mero profeta? Ou haverá uma verdade mais perturbadora a ser revelada? Por que é importante entender o papel de Jesus Cristo em nossas vidas? A Bíblia responde. Note no livro de João, capítulo 17, versículo 3. E esta é a vida eterna, e eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, para ganharmos a vida eterna, precisamos aprender sobre Ele, e o mais importante, o que Ele requer de nós. Mas, em nossa busca incessante por respostas, lembremos, a verdade não está sempre à vista. Às vezes, ela se esconde nas profundezas da incerteza, desafiando-nos a questionar e a buscar com mais fervor. E assim, conclamo a vocês, corajosos buscadores, a continuarem na busca por Jesus Cristo, a desvendar os véus da história e a enfrentar as profundezas tenebrosas com coragem. Já estava esquecendo. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Deixe um like e compartilhe seus pensamentos abaixo e não se afastem da escuridão que nos cerca. Somente aqueles que ousam se aventurar nas sombras podem descobrir a verdade que anseiam. Antes mesmo da ascensão de Jesus à terra, a Bíblia ecoava os murmúrios de um Messias. Palavras misteriosas e promessas obscuras apontavam para um ungido, um ser enviado por Deus com uma missão divina. A pergunta atormentadora ressoava: quem será o Messias? Os profetas, pessoas inspiradas por Deus, pintaram um retrato do Messias. Como os fragmentos de um quebra-cabeça, suas palavras se encaixavam ao longo dos séculos, formando uma imagem que agitava as mentes e inquietava os corações. Note essa profecia da Bíblia, que diz assim, no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. A sombra da profecia começou a se solidificar. Observe que a profecia fantástica, o profeta Miqueias declarou que o prometido nasceria em Belém, conforme Miqueias capítulo 5, versículo 2. E assim foi, nas trevas da noite, em uma cidade pequena e esquecida. O nascimento de Jesus estava enraizado nas profecias, como as raízes de uma árvore sombria se espalhando pelo solo do tempo. Note essa profecia em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que passa a nos dizer: mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel,
e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. E onde Jesus nasceu? Como que guiado pela mão do destino na mesma cidade, conforme Mateus capítulo 2, versículo 1, depois Mateus capítulo 2, versículo do 3 ao 9. Agora, veja isso. No marcante ano de 29 era comum, Jesus procurou João Batista nas margens do Rio Jordão. João buscava um sinal especial para identificar o Messias. O sinal se revelou no momento do batismo de Jesus. A Bíblia declara essa narrativa no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Observe só. E Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Naquele momento, João não teve dúvida de que Jesus havia sido enviado por Deus. No momento em que o Espírito de Deus foi derramado sobre Jesus, ele se tornou o Messias, designado para ser líder e rei, conforme Isaías 55, versículo 4. Chegamos a outra pergunta muito importante. De onde ele veio e que tipo de pessoa ele realmente foi? Nas profundezas do tempo, Jesus existia. O próprio Jesus afirmou que viveu nos céus antes de habitar a terra. Note as palavras dele no livro de João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Observe o que ele falou. Desci do céu, ou seja, ele já existia antes. Ele é também chamado de primogênito de toda a criação, a primeira faísca divina, conforme o livro de Colossenses capítulo 1, versículo 15. O título Filho Unigênito ressoa revelando sua singularidade como a criação direta de Deus. E ele é mais do que um mensageiro. Agora, preste bastante atenção. A pergunta ecoa por séculos. Jesus, o Filho, é igual a Deus? A Bíblia responde. Faça uma pausa no vídeo, pegue a sua Bíblia e abra no livro de João, capítulo 14, versículo 28. Pois Jesus disse quando estava na terra com os seus discípulos: Ouvistes o que eu vos disse? Eu vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis por eu ter dito: Eu vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Será que o filho mais velho é igual a Deus, como algumas pessoas pensam? A Bíblia não ensina isso em nenhuma parte dela. Como vimos antes, o filho foi criado. Isso significa que ele teve um começo, enquanto a Deus, que chamamos de Jeová, não teve começo e nem terá fim. O Filho único nunca quis ser igual a Deus, ou seja, ao seu Pai. A Bíblia deixa claro que o Pai é maior que o Filho. Vamos observar melhor? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim: Mas eu quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Só Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Note o que Deus falou para Abrão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Passa a dizer assim: E quanto Abrão era da idade de 99 anos, Jeová apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e sê perfeito. Então ninguém é igual a ele. Jeová e seu filho mais velho tiveram um relacionamento próximo por bilhões de anos, muito antes do céu e da terra serem criados. Eles se amavam profundamente, conforme mencionado no livro de João, capítulo 3, 35, ou João 14, 31. Esse filho amado era exatamente como o pai.
Por isso a Bíblia chama de o Filho de a imagem do Deus invisível, conforme em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Assim, como um filho humano pode parecer com o Pai, esse Filho celestial refletia as qualidades e a personalidade do seu Pai. O Filho único de Jeová escolheu vir à Terra como ser humano. Mas você pode até mesmo se perguntar, como um ser espiritual pode nascer como humano? Jeová ele fez um milagre. Ele transferiu a vida de um Filho único do céu para o ventre de Maria, uma mulher judia. Não houve um pai humano envolvido. Maria deu à luz a um filho perfeito e o chamou de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 1, e você pode observar os versículos do 30 ao 35. Jesus, o Filho, o primogênito, emergiu do céu para habitar a terra. O véu entre os mundos foi rompido quando Jeová realizou esse milagre sobrenatural. A Virgem Maria deu à luz a um filho, e ele foi chamado de Jesus. A luz que emanava de Jesus iluminava não apenas o mundo, mas a própria natureza de Jeová. Pois a Bíblia nos fala, quem me vê, vê também o Pai, conforme o relato de João capítulo 14, versículo 9. Nessa obscura sinfonia, Jesus era o espelho imaculado daquele que enviara, revelando a sua harmonia que permeia há séculos. Pois Jesus sabia claramente o que seu Pai gostava, pensava, qual era o seu desejo e assim por diante. Jesus, o instrutor, ele trazia também as boas novas do reino. Ele era o eco das verdades celestiais, um mensageiro entre as esferas. Jesus deixava bem claro a mensagem dele. O que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou, conforme está registrado no livro de João, capítulo 7, versículo 16. Ele mergulhava nas trevas da terra, trazendo consigo os murmúrios celestiais da vontade divina. Jesus percorreu as sombras terrenas, buscando as almas perdidas nas cidades e aldeias, mercados e casas. Ele não esperava que os perdidos o encontrassem. Ele os procurava, e você pode observar isso no relato de Marcos, capítulo 6, versículo 56, ou Lucas, capítulo 19, versículos 5 e 6. Sua missão o impulsionava, guiado pela vontade do Pai. As multidões negligenciadas encontravam refúgio em suas palavras. A sensibilidade de Jesus rasga as sombras. Veja um exemplo disso. Ele estendeu a mão para tocar a pele maculada de um leproso, curando-o com sua compaixão. A voz das multidões esquecidas ressoa nas entrelinhas das Escrituras. O Filho de Deus era o farol da bondade e justiça como em um mundo sombrio. Jesus, humilde, lavou os pés dos seus apóstolos, reverberando um serviço que era reservado somente aos servos mais humildes. Ele ergueu os caídos, mostrou respeito às mulheres, e em suas ações silenciosas, o resplendor do seu caráter resplandeceu nas sombras. Jesus, o destemido, resistiu até mesmo às tentações de Satanás, um duelo no abismo das tentações. A Bíblia fala, ele resistiu com firmeza e bom êxito às tentações de Satanás, conforme Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Ele enfrentou a oposição até mesmo de seus próprios parentes, que o chamavam de insano, ou seja, eles achavam que Jesus estava ficando doido, conforme Marcos capítulo 3, versículo 21. A sua resistência nas sombras ecoou o chamado para seguir a verdade para todos. Na escuridão mais densa, Jesus permaneceu fiel. Ele levou adiante a obra de Deus, desafiando insultos e abusos sem se desviar do seu caminho. E você pode observar isso na carta de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo do 21 ao 23. Ele enfrentou uma sentença cruel, pois o relato está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. As sombras testemunham sua determinação inabalável. Ele foi preso, acusado falsamente, escarnecido, torturado. Ele deu até mesmo seu último suspiro proclamando: está
consumado, conforme João capítulo 19, versículo 30. Nas trevas da morte, sua jornada humana chegou ao fim, mas isso era apenas o início. 3 dias depois, a sombra da morte não o deteve. Ressuscitado pelo seu Pai Celestial Jeová, ele emergiu para uma nova dimensão. A Bíblia adverte. No entanto, no 3º dia após a morte de Jesus, seu Pai Celestial o ressuscitou para a vida espiritual. Esse relata na carta de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Das trevas, ele acendeu a luz espiritual. Em suma, Jesus é agora uma figura poderosa e forte, que agora reina como rei. Sua trajetória começou como um filho amado de Deus, vindo à terra para viver como humano. Ele demonstrou compaixão, ensinou a mensagem das boas novas do reino de Deus e mostrou um exemplo de obediência leal, até mesmo diante da morte. Após a sua ressurreição, ele ascendeu aos céus, sentando-se à direita de Deus. Atualmente, Jesus é um rei soberano, com autoridade sobre tudo e todos. Ele é o Messias prometido que veio para cumprir as profecias antigas. Sua realeza é marcada por sua sabedoria, justiça e amor. A Bíblia o descreve como um líder supremo, capaz de trazer bênçãos e transformações à humanidade. A mensagem de Jesus não se limita ao passado, mas se estende ao futuro. Ele é aguardado para voltar e estabelecer seu reino de forma completa e poderosa. Nessa época, ele enfrentará e derrotará o mal, trazendo paz duradoura, justiça e harmonia para a terra. Seu reinado será marcado por uma destruição dos elementos nocivos da sociedade, renovando o mundo e tornando-se um lugar de plenitude e bondade. Portanto, a figura de Jesus não é apenas uma lembrança histórica, mas uma promessa de um futuro melhor. Sua realeza é garantia de que, em breve, ele trará a destruição dos maus e a construção de um novo mundo, onde o seu amor e poder se manifestarão plenamente. Se esse mergulho sobre a vida de Jesus tocou seu coração, inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos impactantes como esse. Você gostou do vídeo? Comente abaixo e deixe a sua marca nos comentários. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar com amigos que precisam dessa importante mensagem. Agora, prepare-se para o próximo capítulo de Descobertas, clicando no próximo vídeo para continuar sua jornada na luz, pois o tema é Presente Incomparável de Deus, o Resgate. E se você permaneceu fiel até o final, escreva nos comentários a frase sombriamente revelada: Jesus, eu te amo. Até a próxima jornada, onde desvendaremos mais segredos da sua história sombria.